sejam bem-vindos ao vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo sistemas lineares. Sou o professor Valtécio. Então na primeira questão fala assim: dado o sistema abaixo, envolvendo as variáveis x, y e z, encontre uma condição necessária e suficiente sobre k, que é o parâmetro, que esse sistema está incompleto e tem um parâmetrozinho k, para que o sistema tenha uma única solução. Para que ele tenha uma única solução, é o que a gente chama de sistema possível e determinado, e ele se associa à situação onde o determinante do sistema dos coeficientes, determinante formado pelos coeficientes do sistema, tem que ser diferente de zero. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular esse determinante aqui, que vai ser o determinante formado por 3, 2, 1, sendo 1 o coeficiente aqui de x, aí na sequência 4, k e menos 2, e na última aqui, na coluna que seria do z, 5, 4 e 2. Calcular esse determinante de ordem 3 aqui usando Sarri, só repetir as duas primeiras colunas, 2 e k, 1 e menos 2, e vou fazer os produtos aqui. No caso aqui você tem essas três diagonais e depois as secundárias dessas três diagonais. Então eu já vou colocando aqui na ordem. Então multiplicando aqui essa primeira diagonal, você tem 3, 2, 6k. Aí depois você tem 4 vezes 4 vezes 1, 16. E aqui você tem 2 vezes 2, dá menos 4, com 5 menos 20. Como é principal, que é essas três diagonais, menos a secundária, que é as três que estão aqui nesse outro sentido, eu vou fazer logo esses produtos e vou trocar o sinal. Então aqui vai ficar 5k, vou colocar menos 5k, porque é menos a secundária. Na sequência aqui fica 3 vezes 4, 12, com menos 2 dá menos 24, eu vou trocar o sinal, vai ficar mais 24. E aqui 2 e 4 dá 16, eu vou trocar o sinal menos 16. Esse 16 cancela com esse, você percebe rapidamente. Aí você tem que o determinante vai ser igual a 6k menos 5k dá k, e 24 menos 20 dá mais 4. Como eu quero impor a condição que esse determinante tem que ser diferente de zero para que o sistema tenha uma única solução, seja SPD, possível determinado, você vai encontrar daqui que o k tem que ser diferente de menos 2, que é a resposta certa aqui. Bom? Na segunda questão é um problema envolvendo sistemas lineares. Ele fala de uma agência de turismo vender uma promoção de 2 pacotes A e B de viagens, dispondo cada um deles das opções 1 e 2, primeira classe, segunda classe, né? E os valores estão aqui nos pacotes aqui. O quadro de negócio realizado, o quadro de negócio realizados na forma matricial é dado pelo quadro abaixo, sendo assim determine a soma dos pacotes 1 e 2. Então ele quer a soma dos dois pacotes, no caso de primeira e segunda classe. Então a gente vai encontrar o valor de x e de y e depois somar aqui. Então você percebe que esses 20 e esse 15 eles se associam com o x e o y, porque ele é o valor da primeira classe, quantos pacotes foram vendidos aqui por quanto, e da segunda classe vem vendido aqui por quanto, que é o valor de y. Então, quando você multiplicar essa linha por essa coluna, vai ficar 20 vezes x mais 15 vezes y. E aí você vai encontrar que o total que foi gasto no pacote A foi de 5.500, que vai ser o resultado dessa equação linear. Da mesma forma, vou fazer com o pacote B. Então, vai ficar 32 vezes x mais 26 vezes y, e esse pacote B gerou um resultado total de 9.000. 9.000. E aí você monta o seu sistema. Você percebe que esse sistema ele tem a característica de ter equações com os valores altos, coeficientes, então você pode até pensar em simplificar ele, dividindo ele, baixando ele, né? No caso, eu vou pegar essa primeira equação e vou dividir ela toda por 5. Vai ficar bem melhor. E essa segunda eu vou dividir por 2. Que aqui todo mundo é múltiplo de 2. Então daí vai surgir o sistema semelhante ao anterior da seguinte forma: aí vai ficar 20 por 5 dá 4x, 15 por 5 dá 3y, e 5.500 por 5.100. Dividindo a segunda toda por 2, vai ficar 16x, 13y, e 9.000 por 2, 4.500. Aí, para resolver esse sistema, eu vou multiplicar a primeira por menos 4, que aí vai ficar menos 16, com mais 16 vai cancelar. Então, multiplicando por menos 4, o que é que vai acontecer? Deixa eu só enquadrar aqui a imagem. Multiplicando por menos 4,
vai surgir o seguinte sistema. Vai ficar menos 16x menos 12, que é o 3 vezes 4 dá menos 12. E 1.100 vezes 4 dá menos 4.400. Vou repetir a segunda equação. 16x mais 13y igual a 4.500. Vou somar usando o método da adição. Quando eu somar, o 16x vai embora. Então, aqui vai ficar y igual a quanto? 4.500 menos 4.400 dá 100. Então, eu já sei o valor do pacote y, né? No caso, que seria o pacote da segunda classe. E aí, substituindo em qualquer equação, você encontra o valor de x. Eu vou pegar essa equação aqui que tem 4x mais 3y, porque ela está mais simples. Então, vai ficar 4x mais 3 vezes y vai ficar 300, igual a 1.100. Ora, 300, 1.100, aqui o 300 vai negativo, vai ficar 1.100 menos 300, que dá 800. Então, vai ficar 4x igual a 800. E aí, você encontra que o x é 800 por 4, que dá 200. Como ele quer a soma dos pacotes, a soma dos dois pacotes, vou retornar aqui a pergunta, ele quer a soma dos dois pacotes, a soma vai ser 300, porque a soma do x e do y, que é 200 com mais 100 dá 400. Ou, 200 mais 100 dá 300, né? Claro. Na sequência, agora nós temos outro problema envolvendo o sistema linear, que ele diz que tem aqui as quantidades de calça, camisa e cintos que foram adquiridas pelas 3 amigas, a Ana, a Adiele e a Larissa. E quantos cada um comprou e qual o valor que elas gastaram, vamos dizer assim, o custo dessa compra, né? Então, para ficar bem claro, a Ana comprou um cinto, 2 camisas e uma calça e gastou 2.300, tá bom? E aí ele quer que a gente encontre o valor único do cinto, que é o valor do C aqui, no caso do cinto. Aí, para ficar mais fácil, eu vou chamar o cinto, cada cinto de A, camisa de B e cinto e calça de C. E vou transformar isso aqui em equações lineares bem naturais. A gente não vai ter muito que mudar, não. Então, vai ficar A mais 2B, né, que é 2 camisas, mais C igual a 2.300. Aí, aqui a segunda, 2A mais B mais C igual a 2.100. E a terceira, A mais B mais 2C, né, que é a calça, igual a 2.800. Poderia agora cancelar o A, ou cancelar o B, ou cancelar o C. Eu fiz diferente, eu vou cancelar o C e o B. Eu vou cancelar o C aqui, porque como ele quer o valor do cinto, que é o A, então eu vou tentar começar escalonando aqui, cancelando o C. Para cancelar o C, eu vou multiplicar a primeira por menos 1. Para somar, vai ficar menos C com mais C vai cancelar. E vou multiplicar a primeira por menos 2 para somar com a terceira equação, que aí vai ficar menos 2C com mais C vai cancelar. Então vamos lá. A primeira equação eu vou só repetir. A mais 2B mais C igual a 2.300, que eu não vou nem usar ela. Eu vou mesmo só alterar as outras aqui. Então vamos lá. Vai ficar menos A multiplicando por menos 1 com mais 2. Então vai ficar mais 1. Aí, no caso, menos 2B com mais 1B vai ficar menos B. Vou até forçar aqui que eu já tinha escrito um mais. Menos B. Aí, aqui vai ficar menos C com mais C, cancelou. Vou botar um zero aqui para aparecer no lugar do C. E menos 2.300, né, que é 2.300 vezes menos 1, dá menos 2.300 com mais 2.100 dá menos 200. E agora, pegando aqui a primeira com a terceira, multiplicando por menos 2 aqui, por esse menos 2. Aqui, ó. Então, A vezes menos 2 dá menos 2A, com mais A dá menos 2, menos 1A. Aí, 2 vezes menos 2 do B vai ficar menos 4, com mais 1 vai ficar menos 3B. E 2 vezes C vai ficar menos 2C, né? Com mais um C, zerou. Aí ficou, no caso, 0C aqui, vou colocar para destacar. E... deixa eu melhorar o enquadramento, cara, que eu percebi. E o 2.300 vezes 2 vai ficar menos 4.600. Menos 4.600. Menos 4.600 mais 2.800 dá menos 1.800. Menos 1.800. Aí, no caso, quando você olhar aqui, eu vou fazer uma coisa aqui para você entender bem. É como se eu resolvesse esse novo sistema. Esquece aqui a primeira. Eu vou até usar aqui essa caneta vermelha. Então, olhando para esse novo sisteminha aqui, que não tem nada no C, quando você soma aqui, o A vai embora de forma imediata. Aí fica B negativo, tem um menos aqui, com menos 3 vai ficar menos 4B.
E menos 800, 1.800 com menos 200 vai ficar menos 2.000. Então ficou todo mundo negativo, menos com menos dá mais. Então 2.000 por 4 dá 500, que é o valor do B. E aí para encontrar o A, eu posso usar a segunda ou a terceira, eu vou colocar essa. A menos 500, que é o valor do B, né? Que é A menos B, que é um menos, igual a menos 200. Ora, esse 500 vai para o outro lado positivo, então vai ficar mais 500 menos 200. Então você encontra que o valor do A é 300. E como ele quer o cinto, né, que é o A, que eu associei o cinto com o A lá no início do problema, você encontra esse 300 aqui. No caso, se quiser o C, basta substituir, por exemplo, nessa equação, o valor de A e B que você encontra o C. Nessa questão aqui teve um problema no Forms que estava marcando como gabarito 50 e nós encontramos que está errado, tá bom? Então eu vou até destacar isso aqui para os alunos da disciplina que encontraram esse problema no Forms, né? Então vamos lá. Aqui é um outro problema também envolvendo sistema linear, onde ele fala o negócio de compras de lençol, fronhas e colchas. Eu vou de novo usar ABC, o lençol vou chamar de A, as fronhas de B e as colchas de C, né? E é como se fosse um jogo, né? Um jogo de camas, né? Então, pelo jogo 1, ele disse assim, 2 lençóis e 2 colchas vai sair respectivamente por 130. Então, 2 lençóis é 2A, mais 2 fronhas, 2B, é igual a 130. Então, daqui dividindo por todo mundo por 2, você pode dizer que o A mais B é igual a 65. E o jogo 2 é 2 lençóis e 2 colchas, então vai ficar 2A mais 2C, né, que é o valor da colcha, que eu chamei de C, e ele disse que esse jogo 2 sai a 256, né, respectivamente 256. No caso, dividindo todo mundo por 2, vai ficar aqui A mais B, A mais C, corrigindo aqui, A mais C, é igual a 156 por 2, 128, né, isso tá certo, 128. Pronto. E aí ele disse que o jogo 3, que é um de cada, que é o A mais B mais C, o A mais B mais C, que é o jogo 3 aqui, vou até fazer aqui uma setinha. Ele disse que esse jogo 3, respectivamente, seria R$ 143. Ele quer o valor da coxa, que é o C, tá bom? Vamos lá, o valor da coxa, que é o C. Aí, no caso, o que acontece? Como os três juntos é R$ 143 e eu tenho duas equações 2 a 2, você pode usar a ideia da substituição, fica mais fácil. Como assim, ó? Dessa equação 1, chamar de equação 1. Dessa equação 1, você vai dizer que o B é 65 menos o A. Aí você substitui aqui no lugar do B. E da equação 2, que é essa daqui, que eu vou chamar de equação 2, você está vendo que ela associa A e C, você tem que o C é 128 menos o A. Então, substituindo a 1 e a 2 na 3, você já encontra uma equação toda com A. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar o A, que já está lá, mais o B, que é 65 menos A, mais o C, que é 128 menos o A, igual a 143. Então, o A vai embora com o outro A. Aqui, somando, dá 193, né? Que é 13, vai 1. Menos A igual a 143. Então, você percebe que o A, de 193 para 143, você tem que o A é 50. E aí foi o erro que tinha lá no Forms, que aparecia como alternativa 50, mas na verdade 50 é se ele tivesse pedido o valor do lençol. Como pergunta o valor da coxa, então a gente vai ter que ir atrás do C. Então, se eu tenho A e quero o C, basta eu substituir aqui, ó. O C é 128 menos 50, que dá 78. Então, para quem recebeu essa questão do Forms, não se preocupe que vai ser corrigido. Então, por último, nós temos outro problema, se eu não estou enganado, esse problema foi do Enem, que fala da questão dos motoristas de 3 cidades, que eles são tipo entregadores, né, transportadores aí. E no caso é como se essas cidades estivessem... Eu vou formar aqui como se fosse um triângulo, mas isso não tem nada a ver com... Tinha que ser um triângulo, não. Então, no caso, seria Maringá, que eu vou chamar da forma bem criativa de M. Aí tem Cascavel, que eu vou chamar de C. E tem Guarapuava, que eu vou chamar de G. E aí tem os deslocamentos das 3
De Maringá para Cascavel, eu vou chamar da letra A. De Maringá para Guarapuava, eu vou chamar da letra C. E de Cascavel para Guarapuava, eu vou chamar da letra B. Tá bom? Então é só uma associação aqui, porque fica bem fácil assim, de você perceber. Então, no caso, quando você lê o texto, ele diz assim, ó, o primeiro motorista, ele saiu de Cascavel, entregou em Maringá e foi para Guarapuava. Então, ele andou A mais C. E aí, no total, ele percorreu 568. Então, A mais C é igual a 568. Segundo motorista, ele falou assim, eu saí de Maringá, entreguei em Cascavel e fui para Guarapuava. Então, ele andou A mais B. E ele disse que percorreu dos 522. A mais B, 522. E o terceiro motorista, ele saiu de Maringá, descarregou a carga dele em Guarapuava e o restante em Cascavel. Então ele saiu, ele andou C mais B, vou botar B mais C. E ele disse que percorreu 550. Então nós temos um sistema formado por três equações de três variáveis, que eu chamo de... Cada equação tem duas variáveis, né? Ele é bem interessante. Aí o que acontece? Ele quer saber assim, sabendo que os três motoristas cumpriram rigorosamente o percurso, ou seja, não fizeram nenhuma quilometragem a mais por outros desvios, quantos quilômetros teriam percorrido o motorista que saísse de Guarapuava, fosse para Maringá e depois para Cascavel e retornasse para Guarapuava? Ou seja, se ele desse um giro completo, ele saísse na cidade, fosse e voltasse. Então o que ele quer saber é quantos quilômetros teria dado a volta se fosse A mais B mais C, uma volta completa. Tá bom? Então esse tipo de problema aqui é bem interessante, que você pode fazer, como eu acabei de resolver um problema de substituição, você pode dizer que o C é 568 menos A, que o B é 522 menos A e substituir na terceira, aí você vai encontrar o A, depois substituindo o B e o C. Esse é um caminho até natural que eu considero para os alunos, mas no caso, como ele deu as equações 2 a 2, né, cada uma com duas variáveis diferentes, e ele quer saber a soma das três, aqui tem uma dica, que é você somar as três equações, que vai ficar 2A mais 2B mais 2C. Você somando tudo aqui. Quando somar essa segunda coluna aqui, né? 568, 522, 550, vai encontrar 1640. E dividindo toda essa equação por 2, simplificando ela toda por 2, vai ficar A mais B mais C igual a 820, né? Que é 1640 por 2, 820. E aí você já resolve o problema, sem nem precisar descobrir quem é o A, o B e o C. Mas se quiser descobrir, basta usar o método da substituição. Então agradeço quem assistiu até o final, esse é o finalizando o vídeo. Valeu, galera!